Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Meu nome é Lívia, tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente. E hoje a gente tá com uma convidada. Gente, vocês não têm ideia, ela é uma das mulheres brasileiras que mais viajou pelo mundo. A sexta, não é? Uhum. Ela já visitou 95 países e o Au Pair contribuiu muito para isso. Então ela veio aqui contar a experiência dela, como é que ela conseguiu viajar com aquele nosso salário de au pair. Ana Vieira, bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Ana. Olá, muito obrigada pela introdução maravilhosa. Estou muito contente de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre os perrengues e as felicidades da vida de au pair. Ai, gente, não é? São muitos. Só quem foi au pair sabe que realmente significa isso. É perrengue e felicidade. Acho que é a primeira desilusão, né, do au pair, porque acho que quando a gente começa a estudar sobre au pair, ai, que legal, vou viajar, vou trabalhar, vou ganhar em euro, dólar, sei lá o quê, vai ser lindo. Aí não foi para isso que eu me inscrevi. Uá, uá, uá. Pois Gente. então, vamos fazer um resuminho assim do começo da sua história, né? Dessa sua vida de viajante. Primeiro você viajou bastante. Não, primeiro você morou nos Estados Unidos, né? Você foi fazer high school. A gente Sim. fuxicou seu Instagram, tá? A gente viu todos os stories. Fez o nosso dever de casa. Isso. Fico feliz pelo estar lá à toa. Não, gente, depois a gente vai falar do Instagram dela, que é maravilhoso, tem muita informação. É muito maravilhoso. E o que eu achei mais legal, eu falei depois, mas já tô falando. O que eu achei mais legal é que não só tem esse monte de informação sobre au pair, sobre viagem, sobre outras maneiras de morar fora barato, mas você também tem muita coisa de história mesmo, né? Eu achei isso maravilhoso. Muito informativo. Exatamente, logo depois do meu ano de au pair em Luxemburgo, eu fiz uma viagem com o dinheiro que eu ganhei, também já me adiantando aqui da história toda. E meus amigos de Luxemburgo falaram: não, você vai fazer a viagem, você precisa ter um. Eu nem tinha Instagram na época, isso era 2018, gente, não é tanto tempo atrás. Eu não tinha Instagram, não tinha presença social, nada. Não, você tem que fazer Instagram, porque você tem que fazer Instagram, porque a gente quer ver sua viagem, porque isso, que aquilo. E eu, tá bom, eu vou fazer o Instagram, mas eu sempre achei uma rede social super fútil, do tipo, olha eu aqui tomando café da manhã. E aí eu pensei comigo, eu não vou ficar falando para as pessoas, olha eu aqui tomando café da manhã. Então, no lugar, eu comecei a fazer esse modelo de, olha eu aqui tomando café da manhã, estou comendo isso, porque é o típico desse país, e é típico desse país porque aqui o clima é tal, então cresce isso, ou aqui a pecuária vai por esse lado. Trazer um pouco mais, né? E eu sou cientista social, né? Por carreira, socióloga. E aí, então, eu coloquei também uma análise sociológica, uma análise histórica. Então, isso tudo foi se juntando a fazer essa. Não é um Instagram de viagens, é um Instagram de cultura geral, assim. Ah, então, mas isso que eu achei mais legal. Achei muito, muito É. legal. Gente, segue lá, Pela Galáxia. Então, vamos voltar ao resumo. Voltando. Você fez a high school nos Estados Unidos, depois você viajou pela América Latina, você fez vários trabalhos voluntários, e depois você resolveu ir para Luxemburgo? Não, falei errado. Não, bota aí. Não, pulou uma parte. Não. Depois dos Estados Unidos, eu entrei na faculdade, fiz um intercâmbio voluntário aqui para a Europa. Aí eu fui para América Latina, viajei pela América Latina, primeiro com intercâmbio acadêmico da minha universidade, depois só de mochilão. Aí eu fiz outro intercâmbio voluntário na América Latina e na Bolívia. E aí eu vim para a Europa, para Luxemburgo. Tá, beleza. E como que Luxemburgo aconteceu? Cara, eu nunca quis aprender inglês. Só que meus pais sempre falaram, não, inglês é importante. E foi nisso que eu fui fazer esse intercâmbio para os Estados Unidos, meio a contragosto. Sempre fui muito, tipo, forçada a aprender inglês. Mas aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, que teoricamente eu tinha aprendido inglês, eu já voltei pensando, agora eu vou aprender francês. Porque o francês é a língua que eu queria aprender. Eu achava lindo, maravilhoso. E aí eu comecei a estudar por conta própria e eu voltei já pensando, como é que eu vou fazer para sair do Brasil de novo? E eu tinha 17 anos na época. E eu fui na agência de intercâmbios e descobri o au pair. E descobri o au pair na França. E eu não achei que eu fosse entrar na faculdade. Estava planejado, para mim estava decidido que aos 18 anos eu ia ser au pair na França. Só que aí eu consegui entrar na Unicamp. E aí fiz o curso de Ciências Sociais. E aí logo que eu terminei foi tipo, ok, agora estou livre.
E eu acho que ninguém quer ser au pair em Luxemburgo. Eu acho que é um país que as pessoas nem lembram que É meio existe, né? obscuro, né? Ninguém É. lembra É, da eu existência. mesma, assim, eu sabia que existia um país chamado Luxemburgo e é isso. Tipo assim, nem no mapa eu sabia localizar exatamente onde que era. Eu sabia que era tudo ali, sabe? Meio na França, meio na Alemanha. Aí eu tava procurando família na França e na Bélgica, na parte francesa da Bélgica e na Suíça. Hum. E acabou surgindo essa família de Luxemburgo e aí foi isso. Ah, que legal. Então caiu de paraquedas meio, Foi né? um Uhum, acaso, né? É. exatamente, é. E o legal de Luxemburgo é que eu fui para aprender francês, mas eles têm 3 línguas oficiais: o alemão, o luxemburguês e o francês. O luxemburguês é uma mistura do francês com o alemão, mas como eles têm uma alta taxa de imigrantes, o inglês também é altamente falado. E eles têm também muitos imigrantes de Portugal. Então, mais de 20% da população ou é portuguesa ou é descendente de português. Então, o português é praticamente uma quinta língua ali. Então, tem muita gente que acaba indo para lá, que nem sabe uma das 3 línguas oficiais, vai só com inglês. Ou mesmo eu cheguei a conhecer au pairs que só falavam português. Então, foram para famílias ou de brasileiros ou de portugueses. Ou au pairs que foram só falando inglês e aí faziam aulas de alemão ou de francês. Então, assim, você não precisa dominar as línguas oficiais para ser au pair em Luxemburgo. E aí também, por conta de todas essas línguas oficiais que tem, uma coisa que é muito legal é que é um ambiente super internacional. Então, com muita frequência, as crianças aprendem as 3 línguas na escola, então elas são fluentes nas 3 línguas, aprendem o inglês como língua estrangeira. Com muita frequência, as crianças são filhas de portugueses, como eu disse, ou de italianos, ou de espanhóis. Então, as crianças falam fluentemente 5 ou 6 línguas. É um ambiente realmente muito internacional, que é uma super vantagem para quem quer ser au pair em Luxemburgo, estar nesse ambiente cheio de estrangeiro. Ah, com certeza, muito legal. E o que que tinha essa família que te fez assim? Uau, vou para Luxemburgo. Cara, Apareceu, me quis. apareceu, Quis. que eles tinham vontade de ter uma pair, basicamente. Não, na verdade, foram vários sinaizinhos, assim, não teve o feeling, porque na verdade eu conversei com a mãe. Tipo, a gente fez 2 chamadas, e foram chamadas horríveis, porque nessa época eu estava fazendo voluntário na Bolívia, a internet era horrível lá, então a gente mal conseguiu se falar direito. E então a gente meio que só conversou assim por cima na primeira vez, na segunda vez eu vi as crianças meio assim por cima, e a mãe, ela tinha feito o intercâmbio acadêmico para Portugal, ela falava um pouquinho de português, então ali teve um Legal. clique. Hum. A cunhada do pai é brasileira, então a sobrinha é metade brasileira também, então eles têm essa conexão com o Brasil. E eles tinham um bebê, e eu queria cuidar de bebê. Eles tinham 2 mais velhos, mas eles tinham um bebezinho também, que quando a gente conversou era recém-nascido, quando eu cheguei lá tinha já 3 meses. Então, basicamente foi isso. E eles falavam francês, eles falaram que eles viajavam bastante, eu gostava de viajar, não sabia que era Fechou. perrengue viajar com família na época, achava que ia ser demais, mas, enfim. Aí foi isso. Ainda mandei para ela uma lista de perguntas, e na época ela me respondeu, tipo, Ana, eu tenho 2 filhos na escola, um recém-nascido, eu não tenho tempo de responder essa lista de perguntas, me desculpa. Se você E quer mesmo assim você vir. foi. E mesmo assim eu fui. Hoje, tipo, eu ficaria, meu Deus do céu. Mas, enfim, fui, confiei. E depois, quando eu vim para Inglaterra, que foi meu segundo au pair, também eu conversei com a mãe, tipo, a gente fez uma meia hora de Skype. Eu lembro que eu estava no Irã ainda. Lá a internet era boa, pelo menos isso. E foi isso, a gente conversou meia hora na chamada. Ah, gostei de você, tipo, cliquei e tal. Então tá bom, então você vem daqui 3 meses. Aí foi isso. Ainda viajei mais uns 2 meses. Quando eu tava vindo para Londres, que eu pensei, meu Deus, o que você tá fazendo na família? Você conversou, você conheceu alguém pela internet, você tá indo pra casa dela sem saber nada, tipo, não sabia nada, tá ligado? Amo o sol. E pelo menos em Luxemburgo eu tinha o visto, né? Então, assim, o visto, para quem não sabe, aqui na Europa é o que te vai dar garantia que, tipo, é uma coisa legítima, tá ligado? E para Londres, como a gente sabe, você não faz visto de au pair, né? Você vem no visto de turismo e trabalha como au pair, que não é exatamente legal. Não. Então, Se der assim, merda, não tem com quem se reclamar, der né? merda, você segura na mão de Deus, tá ligado? Enfim, deu certo as 2 vezes e, enfim, estamos aí para contar a história. Pois Era é. isso que a gente sempre fala, é Uhum. clichê, né?
tá doida para sair do Brasil, vamos lá, vamos conversar aqui, papapá, fechou com a primeira família, bora, depois a gente se vira depois, aí o depois aparece. Não, foi muito inconsequente o que eu fiz nessas 2 vezes. Acho que na época não tinha grupo de Facebook, nada. Hoje eu recomendo muito as meninas, porra, entra nos grupos, assim, lê uns posts. Faz 2 semanas mesmo, uma me escreveu, porque uma família daí me escreveu, e assim. E, mano, é o mesmo casinho que aparece sempre, sabe? Ai, a gente quer muito que você seja meu au pair, aqui tá o salário, que é muito acima da média, e aí manda os seus papéis para essa agência aqui. E, mano, é só você pesquisar um pouquinho que você vai saber. Não tem como ser au pair por uma agência no Reino Unido, porque não existe um au pair legalizado para. Só tem que abrir uma conta, botar um dinheiro, a gente faz isso para você, nunca mais vê o dinheiro. É isso. E, enfim, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. Tem muito mais influenciadores falando de au pair, tem os grupos de Facebook que dão o suporte, então acho que é mais fácil não cair em rascada. Mas, enfim. Voltando para Luxemburgo, você diz no seu Instagram maravilhoso que você juntou aquela grana para fazer um mochilão, né? Você, assim, você já foi para Luxemburgo com esse plano ou, tipo, aconteceu? Não, aconteceu, assim, eu sempre quis fazer um mochilão longo, e a ideia era essa, mas, assim, a ideia, em geral, assim, não tinha uma coisa, não, eu vou fazer isso. E aí, no fim, essa família, eles precisavam muito de au pair, então eu fazia muitas, muitas, muitas horas extras. Eles me pagavam as horas extras, não tanto quanto eles deveriam, mas a gente acertou lá um valor, que era abaixo da média, mas outra coisa que na época, né, com 24 anos, inocente e tudo mais, eu aceitei. Hoje eu já falaria, vai tomar no cu. E eu trabalhava bastante, ganhava o salário de Luxemburgo era bom, a gente tinha um acordo que... O problema de Luxemburgo, né, para nós au pairs, é que basicamente a cada 6 semanas de aula eles têm 1 ou 2 semanas de férias. Acontece também aqui no Reino Unido, também, né? O half term. Eu acho que na Europa não é, não? Não é em toda a Europa, não. Não tem essa putaria em toda a Europa, não. Mas, o que é isso, gente? O povo não tem controle nenhum. Não tem, não, imagina. Estão mais de férias do que na escola. Imagina para os pais, gente, que assim, como que você faz para trabalhar se sua filha tá 1 semana? Enfim, aí o que eu combinava com eles era que um half term eu trabalhava dobro, e eles me pagavam o dobro, e o outro half term ou term eu não trabalhava. Aí eu podia viajar. Então eu consegui viajar bastante durante o au pair, consegui juntar dinheiro, porque eu trabalhava muito, e aí quando eu terminei o au pair eu tinha uma quantia boa para poder fazer esse mochilão. Você viajou com a sua família, Ana? É isso. Quando eu fui viajar com essas famílias do au pair, foi tipo como se fosse neném, porque eu já fazia hora extra pra eles, tá ligado? Só que pelo menos eu colocava ali no relógio, tipo, entrei essa hora, saí essa hora. E, cara, mesmo em Luxemburgo, o meu horário de trabalho era das crianças acordarem até as crianças irem dormir. Porque o que acontecia? A gente tinha 3 crianças. A mãe não trabalhava, a mãe cuidava das crianças. Só que os 2 mais velhos, eles estavam no espectro autismo, espectro leve, autistas funcionais e tudo mais, mas são crianças que necessitam de uma atenção especial. E aí o bebezinho. Então, qual que era meio que o acordo informal que eu tinha com eles? Eu nunca ficava sozinha com 3 crianças e a mãe nunca ficava sozinha com 3 crianças. Então, quando os 2 mais velhos não estavam na escola, eu estava trabalhando. Basicamente era isso. E aí eu pegava 1 ou 2 crianças, ou ela pegava 1 ou 2 crianças, ou a gente saía nós duas com as 3 crianças. Às vezes o pai se juntava a gente nas viagens, às vezes não. Nos países que eu fui com as famílias, conheço, mas não conheço, assim. Tipo assim, imagina, eu fui para Maurício com a família, que é tipo Maldivas, vamos dizer assim, e, mano, eu não fiquei meia hora de bunda virada pro sol na praia ali no livro, tá ligado? Assim, vai fazer snorkel? Vai. Eu com snorkel, a criança do lado, com snorkel também. Assim, não corre na frente de um tubarão, por favor. Assim, eu sempre pensava, cara, quando que eu vou voltar aqui, né? Quando que eu vou ter essa oportunidade? E aí aproveitava para levar as crianças para fazer o que eu queria fazer. Hoje, por exemplo, quando eu viajo com as famílias, eu sempre falo, olha, eu trabalho 50 horas e aí eu quero um dia de folga. Porque não só também para eu poder explorar o lugar, mas para você ter uma sanidade mental, que é uma coisa que o au pair é uma coisa que tirou de mim, né? Tirou com a mão a sanidade mental.
Fazem mais de 10 anos que eu trabalho com crianças. Já trabalhei em escola, já trabalhei em acampamento, já trabalhei com recreação, já trabalhei de babá, de au pair. E hoje eu reconheço que é uma responsabilidade muito grande. E assim, se a criança cair e machucar quando ela tá com os pais, é uma coisa. Se ela cair e se machucar quando ela tá com o au pair ou com a babá, é outra coisa completamente diferente. Então eu não posso... Tipo, os pais, eles não dormem à noite e eles cuidam das crianças do dia. Eu não posso fazer isso. Porque não é minha responsabilidade como profissional da área. Entendeu? E na época eu aceitava, mano. 2 semanas, vamos, 2 semanas trabalhando 12 horas por dia com as crianças, que na época, como eu falei, essa família tinha crianças no espectro autismo. Então são crianças que eles são uma panela de pressão, porque o autismo ele tem dificuldade de autorregular as emoções. Então todo o tempo eles estão quase explodindo, quase se desregulamentando. Você tem que estar ali, ó, você tem que estar muito atento o tempo todo para evitar que a crise chegue, porque depois que a crise chega é muito difícil para eles se acalmarem de novo, demora horas. É um cansaço físico e mental, né? Por isso que eu falo, eu sempre gostei de criança, mas o que me chamava atenção no au pair era viajar. E hoje eu falo, por exemplo, cara, não, você tem que gostar de criança. Porque eu vejo as meninas vindo, não gosto de criança, principalmente se for criança pequena. Cara, você não vai durar o ano todo. Sem gostar de criança é muito difícil. É muito difícil. Porque a galera pensa, tipo, férias, né? Vou ficar com a criança ali, né? Tipo, eu vou ali brincar com as crianças. Né? Hoje eu trabalho para uma família que eu pego ele o menininho das 2 às 6 da tarde. É maravilhoso, porque eu chego na casa dele, ele tá alimentado, dormiu, com a roupa lavada, eu levo pro parque, 6 horas eu devolvo, a mãe já fez janta, tá aqui, ó, a roupa tá suja, viu? Boto para lavar. Essa parte é maravilhosa, eu só brinco com ele, fico 4 horas brincando, mas o au pair não é isso. O au pair é você fazer a comida, você botar a roupa para lavar, é você ir atrás e buscar na escola. Então é cansativo. Também que você está morando na mesma casa que seus chefes, né? Sim. Tem aquela pressão não é toda que está certo. Mas o seu objetivo, então, você vou juntar dinheiro, tô trabalhando igual a louca, vou juntar meu dinheiro para fazer o meu super mochilão. Para isso, você economizava bastante também, né? Porque para ser au pair, você tem que saber viver com aquele você tem que aprender. Aprender finanças. Eu gerenciava bastante. Basicamente, a minha conta era, na época, o salário em Luxemburgo era 500 euros. Eu recebia 500 euros, eu guardava metade. 250 era pro meu mochilão. 250 eu dividia para gastar nas 4 semanas do mês. Então, dava de 60 a 70 euros por mês. E aí, o que eu ganhava de extra era para viagens, que eu falei, dos midterms. Então, era basicamente isso. E aí, se você pensar 52 semanas guardando 250 euros por mês, vai dar uma quantia boa. Só que eu sempre fui regrada. Por exemplo, meu celular que eu tenho hoje, eu comprei quando eu fui au pair em Luxemburgo, em 2017. E eu já comprei usado. Então, assim, eu não fico trocando de eletrônico, eu não gasto dinheiro com roupa. Quando eu saio, assim, eu como em casa. Mano, au pair eu como em casa. Na época eu ainda era vegana, era mais difícil ainda comer na rua. Então eu saio, tomo uma cerveja em casa, aí tomo uma no bar, não vou encher a cara no bar, tá ligado? Eu sempre fui muito regrada em relação a isso. Então, assim, dinheiro não me faltou durante o au pair. Porque eu sempre tive muito claro quais eram os meus objetivos e eu sempre pude fazer esse gerenciamento de dinheiro muito, muito facilmente. A primeira vez que eu fui au pair foi nos Estados Unidos. Gente, eu voltei dos Estados Unidos, acho que eu tinha, sei lá, $60. E olha que eu ganhava bem lá, porque tipo, nos Estados Unidos você ganha uma quantia ok, porque você trabalha bem mais, né? E você não tem conta nenhuma, e enfim, outro papo, outro podcast. Mas só fechando, é bom saber então que se você tem o seu objetivo, que é viajar, mesmo sendo au pair, você está com os seus recursos limitados, se você fazer um planejamento, olha, eu vou guardar esse X por mês, vou separar isso, é isso que eu quero fazer durante 12 meses. Você tendo esse objetivo já certo na sua cabeça, vai facilitar muito ainda você conseguir realmente colocar isso em prática. Mas é bom ouvir essa dica também, porque eu acho que o problema é que muitas vezes a gente tipo, quer fazer essas coisas, só que não sabe nem por onde começar. Hoje em dia, eu faço isso também. No dia que eu recebo, eu coloco uma quantia na poupança, eu tenho 2 contas, aí uma quantia eu coloco no outro cartão, aí é só aquilo que eu vou gastar no mês. Hoje em dia eu faço exatamente assim. Eu recebo numa conta e o cartão que eu uso no dia a dia é outro, que é o dinheiro que eu passo. Uma coisa é certa, nunca sobra dinheiro no final do mês.
Pois Se é, você tiver 500, você vai gastar 500. Se você tiver 2.000, você vai gastar exatamente. 2.000. Se você quiser 5.000, você vai gastar. Então, É, assim, não deixe. Ah, vou ver quanto sobra para eu guardar. Não. nunca vai Você sobrar, guarda. Guarda Quanto que eu primeiro. preciso? Ah, preciso disso. Ah, tá. Eu preciso disso. Quanto tempo eu tenho para ganhar isso? Ah, tenho esse tempo. Então, quanto que eu preciso guardar por semana, por mês? É isso. Ah, tá bom. Então, eu é. vou tirar isso, vai sobrar isso, vou viver a minha vida com isso. E você vai fazendo sacrifícios e no fim vai valer a pena, né? A vida de au pair é difícil, mas organizando direitinho, Dá para fazer tudo. dá pra Dá para você. fazer, tá? Escuta, Ana. É, Essa família de Luxemburgo é que você falou que a mãe era finlandesa? isso. Eu tive um problema com essa família porque eu cheguei lá e, tipo, a primeira semana foi. Ah, tá bom, vamos se conhecer, você vai entender a rotina das crianças, coisa e tal. Aí eu, tá bom, sem problemas, né? Aí na segunda semana eu, tipo, ah, então, eu preciso do meu horário de trabalho. Hum. Aí ela, ah, não, porque você é da família, quando você estiver por aqui, Ah. você ajuda. Quando você não estiver por aqui, tudo bem, você faz suas coisas, se precisar de alguma coisa, você avisa. Pô, então Aí eu, tá bom, então opa, tchau, moça. não, Tchau, até moça, vou lá mais. fazer minhas coisas. É. Cara, Aí eu falei, não, eu preciso do meu horário de trabalho. Aí eles enrolaram mais uns dias, falaram, ah, então vai ser mais ou menos disso a disso, mais ou menos disso a disso. Aí eu somei e falei, olha, na época Luxemburgo você podia trabalhar até 30 horas, hoje é 25. E eu falei, olha, tá dando, acho que eram umas 35 horas, sei lá, 36 horas. Falei, tá dando um pouquinho a mais. Por mim, se vocês quiserem fazer a mais, tudo bem, a gente, né, acerta um valor extra e vocês me pagam, não tem problema com trabalhar mais. Ah, eles, ah, não, porque a gente não estava contando com pagar a mais, não. Eu falei, sem problemas, amigo, eu trabalho as 30 horas, então você me passa o novo horário de trabalho. Ah, essa é uma ótima maneira de falar, né? De pedir o Ah, pagamento extra. se quiser, pagando bem, esse, eu não vejo mal nenhum, mas se não quiser pagar mais, não tem problema, eu trabalho o quanto eu vim aqui para trabalhar. É, esse muito foi bom. exatamente o problema que eu tive, mas eu não fui esperta igual você foi. Chegamos, eu não sabia, mas eles não sabiam, eles nunca tinham tido um au pair, nem eu nunca tinha sido au pair, e aí ficou, ah, então fica aqui, vamos lá, e, né, a mãe trabalhava fora, o pai ficava em casa com as crianças, então eu sempre ajudava, né, então ficava essa, tá, você parte da casa, e aí no final, depois de alguns meses, eu já estava me sentindo tão sobrecarregada, porque eu estava ali o tempo inteiro com eles, eu estava me sentindo assim, que eu não tinha tempo nenhum para mim, e eu não sabia se eu estava trabalhando, se eu não estava trabalhando, se eu podia sair, sabe? Não, gente, furada. Aí o que aconteceu? Uhum. Eu quase que eu saí da casa, mas antes disso, conversei com a família e falei: olha, eu preciso de uma rotina, eu preciso saber exatamente meus horários de trabalho. Foi o que você fez na primeira, segunda Uhum. semana, eu fiz depois de meses. Falei, não, eu preciso saber. Então aí a gente fez uma rotina certinha, e aí a partir daí tudo deu certo, sabe? É muito furada, porque é o que você falou, você acaba sobrecarregando. E o argumento que eu usei com a mãe nessa primeira conversa, que ela falou, não, mas você, quando estiver por aqui, ajuda. Eu falei, não, tá bom. Assim, ó, eu preciso saber o horário que você precisa que eu esteja aqui. Que eu não posso sair de casa, que eu não posso organizar Hum. nenhuma chamada, nenhum curso, nenhum nada. Não significa que no horário que você não precise que eu esteja aqui, eu não possa vir comer com vocês, se eu quiser, eu não possa vir brincar com as crianças. Eu ainda vou ser parte da família, mas eu preciso saber exatamente qual horário é obrigatório que eu esteja aqui, que as crianças vão estar sob minha responsabilidade exclusivamente, Hum. e qual horário eu posso marcar de sair com minhas amigas, posso marcar de ir no cinema, né, fazer outras coisas. E aí eles entenderam, ah, tá bom então. É, Tá vendo E aí, aí, ó? obviamente, eu trabalhava tanto que quando dava o meu horário, eu, tipo, ficava mula, não aparecia lá, mas teoricamente eu poderia estar ali ainda. A partir desse momento que eles falaram, ah, tá bom, então vamos fazer a hora extra, o valor vai ser tanto, vamos pagar tanto a mais. Aí a gente começou um esquema de horário mesmo, de bater ponto, né? Então eu hum. tinha uma tabela na porta da cozinha e eu colocava a hora que eu começava, a hora que eu saía, e o meu horário acabou virando aos poucos, tipo, antes eles falavam que era até 7h30. Mas como eu falei, era até a hora que o pai chegava em casa e as crianças estavam dormindo. Isso me permitiu, tanto no dia a dia quanto nas viagens, marcar certinho todos os horários que eu É, isso é trabalhava. bom. Aí chegava no final do mês, tá? O salário primeiro que a gente tinha combinado era para 120 horas, 30 horas por semana. Somava todas as horas, tirava 120, o que sobrou é hora extra.
Perfeito. Então Olha, foi assim que a gente combinou. E eu acho que foi a melhor, sinceramente, porque senão eu ia ter passado muitas horas sem É. receber. E no fim, cara, 15 minutos hoje, meia hora amanhã, nunca é mais Aham. cedo, né? É incrível, É. nunca é mais cedo. Nunca é mais não. cedo. De favorzinho, né? Você enche o saco. E a questão é isso, né? O opera, no começo a gente vai não falando, porque tá chegando na casa dos outros. Muitas meninas, eu fui au pair com 24, já tinha um pouco de experiência, mas muita gente é com 20, 21, 22, né? Primeira vez, às vezes, fora de casa, primeira vez fora do país, não quer falar, não sabe como ter a conversa, aí vai levando. Só que o que a gente precisa sempre ter em mente é que a maioria dos au pairs vão ser por um ano. Então, assim, o que você está fazendo hoje? Você vai ainda tolerar daqui 6 meses? Você vai ainda tolerar daqui 10 meses? É, Então, a É. gente tem sempre que ter essa é mentalidade, verdade. sabe? É verdade. E também de outra forma, né? É um ano só, gente. Então, tipo, se ficar chato, Uhum. problema. Só um ano. Eu ia te perguntar como você juntava muito dinheiro. Como você juntava dinheiro? Não, Adorei. Muito! No Muito contexto rica! tauperiano. Muito não, eu ia te dinheiro no perguntar. contexto tauperiano não existe. Não, desculpa, gente. Muito dinheiro para o meu pé. Não. Como você juntava dinheiro? Tipo, você separava metade, quase metade do seu salário para guardar para o mochilão. Então você ficava com bem menos dinheiro para gastar, assim como uma pé normal que não junta dinheiro, né? Que vai vivendo a vida, como se não houvesse amanhã. E aí eu ia te perguntar o que que você fazia no seu tempo Uhum. livre. Mas pelo jeito você não tinha muito tempo livre. Então, eu trabalhava um final de semana por mês, então eu tinha 3 finais de semana e o meio do dia, né? Então, tipo, de umas 9 até umas 3 da tarde. E aí, 2 vezes por semana eu ia pro curso, né, de línguas, que é obrigatório em Luxemburgo, você fazer o curso de qualquer uma das línguas oficiais, que é alemão, francês ou luxemburguês. Acho que pode até fazer curso de inglês. Não sei se precisa ser língua oficial, talvez não precise. Aí eu fazia isso e, mano, Luxemburgo é um país muito pequeno, então, É, assim, não tem muito o que você fazer. Dormia, acordava, mandava as crianças para a escola, voltava para a cama, dormia, às vezes ia no planejava a mercado, alguma viagem. coisa assim. Planejava a viagem, e no final de semana saía para beber, para encher o cara de maconha. Na época eu fumava muito, basicamente isso. Ia no parque, quando é verão, sempre tá alguma coisa acontecendo, É, né? Vocês sabem que o verão na verão que é Europa é muito bom, né? maravilhoso. E no inverno era isso. Mas mesmo assim, ó, que eu falei para você, me sobrava 250 euros por mês, né? O que dá mais de 50 euros por semana. Cara, é muito dinheiro. 50 euros por Cara, semana é muito Luxemburgo é muito dinheiro. caro. Queria hoje eu ter 50 euros. Não, 50 euros assim, sem ter que pagar aluguel, você tem que pagar comida. O transporte em Luxemburgo já era de graça naquela Não época? era de graça, mas a família pagava o ônibus, a maioria das famílias lá pagam, porque era coisa tipo 25 euros por mês, por Ah. trimestre. Então É era porque eu muito fico barato pensando mesmo para a nisso. família. Porque na nossa época na Alemanha, a gente ganhava 205 euros por mês. E Uhum, não é para nada, porque aí eu morava numa vilazinha e tinha que pegar transporte público para ir para a cidade maior. Então, tipo, o uhum, dinheiro ia é, só nisso. Aí, tanto que, assim, os meus últimos 6 meses eu não paguei. Eu uhum, viajava de pulava. graça. Não tinha como. É, não, em Luxemburgo o transporte era pago pela família e o SIM card também de internet. Então, tipo, era 200, eu tinha 250 euros puro pra mim, tá ligado? Uhum. E eu tinha amigas au pair que eu não sei o que elas faziam, porque elas nunca tinham dinheiro pra viajar, nunca tinham dinheiro pra sair, não sei onde que elas metiam dinheiro. Mas é muito essa questão também, tipo, roupa, É. maquiagem, cosmético. Quando quer sair É. mesmo, Nossa, né? ainda mais se é a sua primeira vez fora do Brasil, né? Você entra no H&M da vida, Uhum. nossa, o vestido 10 euros, tô levando É, tudo. É, É foda. é. exatamente isso. Mas eu vivia bem. Assim. Eu não me esforçava para gastar dinheiro, porque eu não tenho esses costumes, sabe? De gastar Uhum. dinheiro com esse tipo de coisa. Mas se você, para juntar dinheiro, você já pensou em ser au pair nos Estados Unidos? Você pensou com o objetivo de juntar dinheiro para financiar suas viagens? Então, eu ia para ser au pair nos Estados Unidos, eu ia voltar para lá. Veio a pandemia, né, em março,
E aí, quando o mundo todo fechou, coincidentemente eu estava no Brasil desde de dezembro. E aí acho que quando começou meio que a acalmar, um pouquinho mais em abril ou maio, eu comecei a pensar, então, para onde que eu vou, né, depois daqui. E eu cogitei ir para os Estados Unidos, eu fiz o application, fiz tudo, comecei a falar com as famílias, estava com um fluxo muito bom. Fiquei, tipo, umas 2, 3 semanas online, e aí o governo anunciou que eles, não lembro o que era, que eles iam fechar as embaixadas, que eles não iam mais fazer visto, uma coisa assim. Isso era, tipo, maio, e eu fazia 27 em novembro. Então, a Ah, agência, É, cara, não vai para você. Assim, é muito diferente, né, a experiência dos é, Estados Unidos com a experiência na Europa, porque na Europa você vai trabalhar 25, 30, 35 horas no máximo, que é considerado um trabalho de tempo parcial, né? E nos Estados Unidos você vai trabalhar 45, então você está é, ali trabalhando 10 horas por dia. é, Realmente é todo o seu tempo naquilo. Na Europa, eu fazia o curso de línguas, como eu falei, se eu quisesse, tipo, fazer uma academia durante o dia, eu podia. Às vezes eu saía para nadar na piscina pública que tinha lá perto de casa. Então, assim, você tem bem mais tempo livre, sabe? Você ganha é. dinheiro, mas você tem tempo livre. Eu acho que normalmente o que a gente vê muito é gente querendo ir para os Estados Unidos justamente para juntar dinheiro, comprar iPhone, comprar as coisas, Uhum. e que, tipo, a gente entende, né? Porque no Brasil é tudo muito absurdo. Para a Europa, as pessoas vêm mais porque querem viajar, aprender outros idiomas, ver mais cultura, né? O lado bom de trabalhar bastante é que você não tem tempo para gastar dinheiro, né? Porque você É está verdade. trabalhando, Apesar de que o meu que eu já não gastei nos gasta. Estados Unidos foi todo online. Ai, olha lá, criança dormindo, né? Na Pois soneca, é, você ali comprando. vai lá, pois Bem né? isso é. mesmo. Gente, eu tinha 18 aninhos, não me julgue. Não sabia nada da vida. Não que eu saiba muito agora. Agora. Mas, Luxemburgo, você ficou mais de um ano, não foi? Fiquei 14 meses. E como é que fez com visto? Então, Luxemburgo, o que acontece? Você acha família, aí você aplica, vamos dizer, eles têm lá um Ministério da Juventude, que eles chamam. Então, primeiro você aplica para uma autorização para ser au pair. Uhum, Aí é aí que o Ministério da Juventude é quem vai analisar a família, analisar você e ver se você tem o perfil e a família tem o perfil para acolher uma au pair. O Ministério da Juventude vai vir, vai te mandar uma carta falando, ok, a sua aplicação para o au pair foi aceita. Aí você uhum, pega essa aplicação de au pair e manda lá para os carinha que faz o visto, para a imigração. Não sei, não lembro o nome exatamente. E uhum, aí eles vão te dar o seu visto de séjour, de residência temporária, que é o uhum, visto de au pair. Esse é o processo. Aí depois que você tem o seu autorização para séjour temporário, para estadia temporária, você vai para Luxemburgo e faz o seu visto lá. Então, primeira autorização para ser au pair, autorização para pedir o visto, e aí quando você chega lá, você pede o visto. Pega o Nossa, tá visto. parecendo até É, inglês essa galera. é, enfim, bem burocrático. E são 3 órgãos diferentes. E aí, depois que você consegue essa autorização para ser au pair, você aplica para pedir autorização para pedir o visto, Ai, e aí eles vão te devolver em até 3 meses. É meio que legal, mas não tanto. Mas o que a maioria das meninas fazem? Você recebe essa autorização para você ser au pair e você já viaja. Porque daí Ah, você tá. entra em Schengen e na Europa, né? Na União Europeia, com o seu visto de turista e espera lá para chegar a sua autorização para pedir o visto. E aí, assim Uhum. que chega, que vai ser menos do que os 3 meses de turista, você já entra com o pedido e regulariza tudo. Então, foi isso que eu fiz. Muita gente faz isso, e por que não é aconselhável fazer isso? Que eu vi um caso bem complicado alguns meses atrás de um menino que fez isso, porque quando você chega lá no visto de turismo, se der ruim com a família, você não tem proteção nenhuma. E foi o que É, aconteceu com esse menino. ai, é, Então é aquela coisa que a gente já falou, né? A sua única garantia, como au pair na Europa, é que o não visto. existe agência, é o visto regularizado. é, Porque se der merda, você vai correr para as autoridades. é, Então, É. assim, eu sei que eu fiz, como eu disse, fiz na primeira vez, fiz no Reino Unido, mas é o aconselhado a não fazer por conta disso, porque você é, não tem para quem correr. é. Tem risco, né? Aí depois de Luxemburgo, você foi fazer esse mochilão, foi mochilão de 18 meses? Foi isso? Só que acabou o dinheiro mais ou menos um ano depois, e aí foi quando eu vim ser au pair em Londres. O au pair é como se fosse assim, quando se recarregar, né? A conta bancária um pouquinho. Foi mais ou menos isso. Esse de Londres foram só 3 meses.
Então eu só vim mesmo, tipo, ao pé de verão, né? Que as famílias às vezes buscam que as crianças estão de férias e tal, e você É, vai fazer com as crianças, os pais trabalham. é. Então foi isso. O pé de 2 meninos. E aí depois você foi para a Islândia? Ou você foi viajar mais? Depois foi para a Islândia? Ixi, viajei mais 3 meses, voltei para o Brasil para visitar minha família. Já fazia 3 anos que a gente, 2, 3 anos que a gente não se via. Aí chegou a pandemia, aí lockdown, aí teve esse rolê dos Estados Unidos. Aí quando os Estados Unidos fechou, que em agosto eu falei, então vou preparar as coisas, eu tinha dinheiro ainda, fazer as coisas da minha cidadania italiana, achar os papéis, tal. Fiquei um tempão buscando, que eu não tinha documento nenhum. Os italianos que chegaram do Brasil tudo derrapado, então assim, era só história de família. Ah, veio lá da Itália. Ah, mas onde da Itália? Eu falo, ah, é lá da Itália, uai, veio de lá, não sabia. Chegou no navio, nasceu no navio, não sabe onde morreu, enfim. Essa treta aqui, quem todo mundo de cidadania italiana vai reconhecer o desafio. Então fui atrás dos documentos e tal, falei, então eu vou para a Inglaterra, faço a quarentena, que era o único país que estava aberto, né, Reino Unido. E aí do Reino Unido eu vou para a Itália para fazer a cidadania italiana. Aí eu cheguei aqui, fiquei uns meses, cheguei em agosto, ia ficar até o Natal, aí lockdown de novo, segundo, terceiro lockdown, já tinha perdido a conta, enfim. Aí acabei ficando 10 meses aqui, até que finalmente passei nervoso com a burocracia italiana, fiquei lá 4 meses, mas saiu a cidadania, imagino. entre Deu tudo trancos e certo? barrancos, deu tudo certo. O importante é que estamos aí com o Italiano vermelhinho. acho que é pior que brasileiro, né? Nesse quesito. É. E aí, enfim, consegui. E aí, tipo, a Islândia era o último país da Europa que eu ainda não tinha visitado. E o meu sonho era ver também a Aurora Boreal. Só que a Islândia é um país caro. Assim, Sim, você acha o Luxemburgo caro? A Islândia, tipo, sim. é outro nível. Aí que eu É. pensei, como é que eu faço para ir para Islândia sem dinheiro? Au Hã? pair. Ao pé, vou lá. Vou lá. E aí foi isso. E aí, como eu, né, nessa época eu já tinha o passaporte italiano e tal, facilitou. E isso Ah, foi tá. exatamente Nem um ano precisou se atrás. preocupar com visto. Com visto, com nada. E aí eu fui, fiquei quase 3 meses na Islândia, que foi o acordo que eu fiz com a família. Eles precisavam de alguém só até a menininha ter idade para ir para creche. Então fui, fiquei 3 meses lá, vi a Aurora Boreal um par de vezes, e isso. E aí depois fui embora e fui viajar de E novo. aqui, uma perguntinha. Você já pensou em ser au pair na China para poder explorar a Ásia? Já pensei sim. Era uma possibilidade bem recente. Eu acho que é ainda uma possibilidade. Eu cheguei a ver, porque o bom da China é que eles pagam a passagem, né, de ida e volta. Você fica lá um ano, as taxas das agências é super baixa e tal. Só que é mais um esquema de se você ser professora de inglês, né? Não é tanto um Ah, eles esquema de gostam de au pair, tutor, de né? tutor, é. Aí eu lembro que eu cheguei a ver, mas aí a vida foi acontecendo, mas quem sabe um dia acontece ainda, não tá fora da mesa, não. O programa de au pair ainda está vivo dentro Ainda de está, você. sim. Tá sempre Gente, lá, como assim, né? Aquela coisinha, se precisar de dinheiro, se der alguma coisa errada, volta para ser au pair. Não, é tipo isso. Na verdade, hoje eu trabalho, o meu título que eu me apresento é especialista em childcare, mas na verdade é uma babá de luxo. Bom, eu sempre estudei muito sobre educação infantil, desenvolvimento infantil, psicologia, comportamento e tudo mais, e hoje, na verdade, eu estou aqui na Inglaterra, eu estou estudando um diploma que é como se fosse um mestrado em pedagogia Montessori. A au pair eu não faço mais, mas é mais aquela cuidadora de crianças bem especializada, então uma Já dá para coisa cobrar mais mais agora, ó. senior, é, exatamente. é, Já o nível já tá subindo. Temos que ter progressão, né? Mesmo na, Hã? na carreira é de au pair, verdade. temos que Fazer carreira. Pois é, gente. Opera abre portas, né? Não é realmente. Abriu várias portas para você, né, Ana, ser au sim, pair. sim, muitas. E eu acho que sim, principalmente para quem não fala inglês, se você for para aprender inglês, for para aprender uma segunda língua, tipo, hoje eu sou fluente em 5 línguas. Então isso também adiciona ao meu currículo e foi tudo mais ou menos uma coisa foi ligando a outra, sabe? E É, aí você também conhece muita gente, e aí é inevitável, você conhece pessoas, você conhece histórias. E quando você escuta uma história, você vê que as coisas são possíveis. Se as é coisas são verdade. possíveis, você também pode fazer. Ah, Exatamente. Depois de tantas viagens, se você pudesse voltar no tempo, você teria escolhido outro país para ser au pair, ou você teria escolhido, de repente, alguns países, você opera aqui um ano, ali um ano? Cara, eu acho que não. Assim, eu não tive a melhor das experiências em Luxemburgo, porque o clima realmente ferrou muito minha saúde mental.
e toda essa situação com os meninos e tudo mais, Hum, que era complicada e trabalhar bastante. Mas no fim, Luxemburgo era um país que pagava muito bem, e mal ou bem era bem conectado. Essa uhum. família também, tipo, a gente passeou bastante, então também que me possibilitou ganhar mais dinheiro, e eu acho que eu não mudaria. E também quando eu vim ser au pair aqui em Londres, essa família não tive problema nenhum, foi bem tranquilo e também me possibilitou guardar dinheiro para depois viajar mais. O dinheiro da minha cidadania veio desse período que eu estava aqui em Londres. E na Islândia também não arrependo absolutamente nada, porque não existe nenhuma possibilidade de eu ter visto a aurora boreal e ter ficado 3 meses morando num país como aquele. E mais que isso, a maioria das pessoas eles vão para a Islândia por um período, uma semana, 10 dias no máximo, porque é muito caro. Então você não É, consegue ficar mais tempo. E eu tendo ficado lá 3 meses, eu conheci muito é, bem a cultura islandesa, conheci muitos pontos do país que não são turísticos, então que é, assim não estão nos guias, que são pessoas locais que me levaram. Então acho que essa ordem dos países foi muito boa para mim. Aprendi o francês, né, que é uma língua super complicada. É uma língua que também abre portas, porque o inglês, é. mal ou bem, todo mundo a primeira língua que você aprende estrangeira é o inglês. Então você ter o francês é uma coisinha a mais. Então eu acho que a escolha dos meus países foram boas. E aí, agora, assim, ó, de repente, esse é o pé na Ásia, pé na China, né? Quem sabe? Para fechar, então. Dicas de viagem baratas, você tem? Para uma au pair. É. Cara, via de regra para a Europa, quanto mais ao sul, mais ao leste, mais barato é. Uhum. Então, tipo, a Islândia fica lá em cima, e no oeste está fodida. Então, tipo, vai para os Balcãs, vai para o sul da Itália, para a Espanha, é muito mais barato do que você for, por exemplo, para a França ou para a Noruega, coisas Uhum. assim. Tipo, abra sua mente. Eu, antes de ser au pair, essa viagem que eu fiz, né, logo depois do au pair de Luxemburgo, iniciou nos Balcãs, nos países dos Balcãs. E para quem não conhece, a Península dos Balcãs é basicamente tudo que está para cima da Grécia e para baixo ali da Eslováquia, da Eslovênia, Eslováquia. E eu, tipo, não conhecia nada, né, de Sérvia, de Croácia. Croácia até que ficou mais famosinha nos últimos anos, mas de Sérvia, de Bósnia, de Albânia, de Montenegro, Macedônia, Kosovo. E eu me abri, depois do au pair de Luxemburgo, eu me abri para conhecer esses países e foram simplesmente surpreendentes. É, são lindos. Então, são lindos, são baratos, é autêntico porque não está cheio de turismo, então as pessoas ainda É, gostam de ver os estrangeiros lá. A Albânia, mano, a Albânia, assim, 1/5 do preço da Grécia, tão bonito quanto. Montenegro é metade do preço da Croácia, que as mesmas ruínas, os mesmos castelos, tudo mais. E muito mais vazio. Então, assim, se abra para conhecer, principalmente para quem é au pair na Europa, mano, pega o final de semana, bota lá, vou daqui para qualquer lugar e aceite os destinos que vão aparecer para você, porque você vai é. se surpreender. E aí, fora isso, eu viajava bastante depois, né, nesse mochilão. Comecei a pegar carona com mais frequência para economizar dinheiro em transporte. Mas se não quiser, também dá para encontrar bons preços aqui, pelo menos aqui na Europa, né, de transporte Uhum. tanto de avião quanto de ônibus. Trem, não. Eu não sei quem inventou essa história de que viajar de trem é barato na Europa. Ah, é Não. muito caro, Eu nunca gente. vi um trecho que era mais barato de trem do que de ônibus ou de avião. Todas as minhas viagens eu comecei ficando em hostel. Então, de hostel eu já evolui para o Couchsurfing. Hum, Mas se você ainda está naquele estágio de ficar em hotel, evolui para hostel, que você já vai economizar bastante. é. Couchsurfing, as melhores histórias de viagem que eu tenho são conectadas com Couchsurfing. Ah, mas é seguro? É, se você tomar alguns cuidados. É, eu já Então, usei bastante novamente, também. vamos, digita no Google como fazer Couchsurfing com segurança, Couchsurfing mulher sozinha, que tem Hum, muito, muito conteúdo de várias pessoas. Acho que eu tenho um destaque sobre isso, eu tenho um post sobre isso, não sei. Mas tem informação hoje na internet para você se proteger e no fim, né, você evita perrengues. Eu acho que é isso, não comer em restaurante caro, comer é, em supermercado, ajuda a economizar bastante. Tudo assim, é o que a gente falou no começo sobre economizar dinheiro. Você faz a viagem que cabe no seu orçamento, não faz o isso, seu orçamento caber na viagem. isso mesmo. É, Então, desde as minhas primeiras viagens, a primeira vez que eu estive aqui na Europa, eu fazia faculdade. Então, eu era estagiária e fazia hora extra no final de semana. Eu ainda convertia, não ganhava em euro, ganhava em reais. Tudo bem que o euro era 3 contos na época, então, ajudava bastante. Mas, enfim, eu vim com muito pouco dinheiro. E
foi isso, foi, tipo, tirando daqui, faz 2 refeições, não faz café da manhã. Compra um saco de pão e um pacote de queijo e fica comendo pão com queijo a viagem toda. Exatamente, Já fiz exatamente. isso. Quem nunca, né? Quem nunca? É, Já Dormir no passou esse perrengue. aeroporto, dormir em estação dormi no de trem. aeroporto Nossa, isso é... bastante. Esse ano novo dessa viagem, de 2013 a 2014, eu passei em Paris. A minha ceia de ano novo foi McDonald's. Porque McDonald's naquela época para mim era tipo, nossa, estou me dando o luxo de ir num restaurante. É, Mas pelo menos estou passando ano novo em Paris. Comi no pois McDonald's e é. fui lá na Champs-Élysées. Ah, gente. Prioridade, gente. Antigamente, cara, ainda mais na época de au pair, era assim, tipo, olha, só dá pra ir desse jeito. É dormir na estação de trem, é pegar carona, é comer um croissant no dia. É só assim que dá, então vamos. Não ir não era opção. É prioridade o que você falou, e eu acho que o principal é você. É o que eu falei antes de inspiração. Então, conheça pessoas que estão em situações parecidas com você. Então, tipo, mano, se você é um pé rapado que não tem dinheiro, não vai seguir o pessoal das viagens de luxo, sabe? Ah, exatamente. Hashtag champanhe. Não, mano, você vai seguir o hashtag mochileiro, Isso tá mesmo. ligado? Porque aí é ali, naquele perfil, que você vai aprender dicas de como economizar dinheiro. E tem E vai se muita dica, inspirar. muita dica. E vai se inspirar, Isso. vai ver que é possível. Então, é isso, siga alguém da sua realidade. E É, sigam começa aí, a Ana gente. É, E começa sigam a aí. Ana. pela Galáxia no Instagram, que é, nossa, maravilhoso. E falando em seguir a Ana, Ana, tem alguma coisa que você queira promover além do seu Insta, alguma coisa Ah, a Ana tem que... um e-book de como ser au pair, não tem? Eu tenho um e-book de como ser au pair, tá lá no link da bio. Esse e-book eu fiz, vai fazer 2 anos. É um conjunto de informações, né? Tipo, desde o que levar, quais perguntas fazer para a família, o que priorizar, por que priorizar isso, não priorizar Hum, aquilo. Tem a lista dos 25 países que é possível ser au pair hoje em dia, com visto de au pair, para você não fazer hum. besteira igual eu. Então, é meio que assim, como quem não. Primeira vez que eu tô escutando de au pair. Vai no É, e-book que vai ter mais ou menos ali tudo a resumido, introdução sabe? básica. Exatamente. Eu apareço no Instagram quando eu estou viajando, então, por exemplo, no momento não estou viajando, semana que vem estou indo viajar. Me sigam lá, que eu vou voltar para a estrada por mais 5 meses, e aí realmente eu posto diariamente. Beleza, Nossa, vai vamos ser lá. Vamos lá seguir, interessante. porque eu quero saber para onde você vai. Também. Mais um Você vai ver, mochilão ó. aí. Amo. Aí eu lá, seguindo. Ana, muito obrigada, nossa, por ter compartilhado a sua experiência com a gente e mostrado para todo mundo que sim, é possível ser au pair com o objetivo de viajar, sim, é possível se você Uhum, tem aquilo ali na sua cabeça, traça os seus objetivos, coloque no papel que dá certo sim. É perfeito. possível juntar dinheiro com au pair na Europa. Uhum, é possível sim, mais que possível. E é isso, tratar o au pair como um trabalho, como qualquer outro, e ter Hum, claro suas prioridades. É é. isso. É E E não ter isso. viajar. vergonha de falar, né? De se impor. Uhum. Sim, exatamente. É, Só você vai poder falar o que está te incomodando. Nenhuma outra pessoa vai poder falar. pois Então, é. nenhuma família vai vir, então, deixa eu te dar uns benefícios aqui, sabe? Dá um pouquinho a mais. Não vai A gente Exatamente. acontecer. ri Pelo porque a gente foi contrário. au pair, a gente sabe quão É, absurdo isso é. é. A Mas minha é isso. família me ofereceu 30 euros para eu começar a fazer o jantar toda noite. Só que naquela época o salário já tinha subido de 205 para 260. Eles não subiram o meu. Eu não falei nada porque eu sou uma trouxa. E eles ainda me Ah, Acabou fazendo ofereceram jantar. um pouquinho mais para não. cozinhar. Vamos acreditar que é a ignorância deles. Para falar a verdade, eu quase não trabalhava. Eu não fazia quase Ah, nada. então é. Então, para mim, eu falei, quer saber, tá bom, sabe? Eu não faço Uhum. nada. Eu tô meio de férias aqui, então tá bom. É tranquilo. É. É, Muito obrigada mas pelo enfim. convite, meninas. Foi um Obrigada, prazer Ana. te ajudar aí as culturas ao pé. E qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever lá no Instagram e eu respondo. Pela Galáxia. Ei, Obrigadão, brigadão. gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.